Olá, meus caros amigos. Eu sou Ivan Lima e dessa vez estou aqui para falar de um assunto muito estranho, mas que era moda na Idade Média. Você conhece alguém que já teve gota? Ou a única vez que você ouviu falar na doença foi quando o Július, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, teve problemas com essa doença? Pode parecer que não, mas esse problema é mais antigo do que vocês imaginam. Durante muito tempo, o que hoje chamamos de gota foi chamado de doença dos reis. Você consegue imaginar o porquê? Bom, essa doença costumava afetar principalmente os homens, que tinham dinheiro para consumir alimentos caros e bebiam muito. Hipócrates descreveu a doença muito tempo antes da vinda de Cristo. Com a descrição detalhada dos sintomas da doença, a gota passou a ser conhecida também como a enfermidade dos patrícios. Nos primeiros anos depois de Cristo, Sêneca conseguiu observar que até as mulheres sofriam com a doença, uma vez que começavam a ficar com os hábitos semelhantes aos dos homens ricos. Pode ser que a causa de uma grande epidemia de gota, que se disseminou entre os habitantes da Roma Antiga e da Inglaterra vitoriana, tenha sido a intoxicação crônica pelo chumbo, presente nos alimentos e no vinho. Eu falo isso porque, segundo os especialistas, o excesso de chumbo interfere no mecanismo de excreção do ácido úrico pelos rins. Os gregos antigos também fizeram relatos sobre a doença, alegando que só os homens ricos podiam sofrer com ela. E quando pessoas da realeza tinham gota, como foi o caso de Henrique VIII, curiosamente a doença passou a ser moda. No século XVI, os homens alegaram que a gota evitava outras doenças e até chamavam a condição de afrodisíaca. Atualmente, a gente sabe que a gota causa dor e inflamação, que ocorrem quando uma grande quantidade de ácido úrico se cristaliza e se deposita nas articulações. Mas antigamente, os médicos culpavam os alimentos caros e, embora pareça ser uma doença do passado, a gota está em ascensão nos Estados Unidos. Então, vamos aos fatos. Como eu citei, desde os tempos de Hipócrates, a gota estava ligada a pessoas poderosas. E pelo fato de apenas os ricos terem a dieta que causava a gota, até hoje muita gente a chama de doença dos reis. Durante muito tempo, as pessoas desejavam ter a doença, pois era prova concreta que a pessoa tinha muito dinheiro. Resumindo, a gota parecia instantaneamente elevar o status social do paciente. Porém, muitos pagavam caro ao desejar a doença. No final do século XVII, por exemplo, o médico Thomas Sinderen descreveu exatamente o que sentiu quando teve gota. Para ele, a doença era tão dolorosa a ponto de não suportar o peso das roupas e nem o tremor do chão da sala quando alguém caminhava mais apressadamente. Além disso, os pacientes frequentemente sofriam com uma dor no dedão do pé e muitos tinham a sensação de que estavam com um osso deslocado. No século XIX, um homem chamado Sidney Smith disse que parecia estar andando com os olhos no chão. Uma forma curiosa de descrever a dor, mas que não deixa de ser aterrorizante. Quanto aos mitos envolvendo a doença, existem vários. Além da doença ser associada aos ricos, também dizia que ela era protetora. Durante o século XVIII, Horace, um aristocrata e romancista inglês, sugeriu que a gota prevenia outras doenças e ainda prolongava a vida das pessoas. E, de fato, o contexto da época contribuiu muito para as pessoas acreditarem nesse mito. A gota era uma das poucas doenças que afetava os ricos. Quem tinha mais problemas de saúde eram os pobres, na maioria das vezes por viverem em péssimas condições, com ruas repletas de ratos e uma higiene precária. Por isso, certa vez, Horácio declarou o seguinte: acredito que a gota é um remédio e não uma doença. E não é de admirar que não exista remédio para isso. Eu mesmo não desejo ser totalmente curado por um remédio. Mas o mito mais absurdo era o relacionado ao desempenho sexual. Entre os séculos XVI e XVIII,
Muita gente acreditava que a gota era afrodisíaca. Em 1588, o ensaísta francês Michel de Montaigne declarou que quando as pernas de um homem estavam fracas, as partes íntimas do homem ficavam mais cheias, nutridas e vigorosas. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas provavelmente ele queria tirar proveito da situação. Outro médico, em 1562, disse que os homens com gota são condenados a levar vida felizes, pois apesar de conviverem com a dor, a doença não os deixava estéreis, e sim mais viris. Parece loucura que as pessoas pensavam sobre a gota, não é? Pois é, às vezes a falta de informação nos faz acreditar nas coisas mais absurdas do mundo. Mas quem foram as pessoas poderosas que tiveram problemas com gota? Como foi citado no começo do vídeo, o rei Henrique VIII dispensou 2 esposas e rompeu com a Igreja Católica no século XVI por causa do seu desejo de ter um filho homem. Mas seu temperamento não era apenas em relação ao seu herdeiro. Ele foi um dos homens mais famosos da história, que sofreu com a doença. Além do rei da Inglaterra, Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, também sofreu com a condição. E ele já sabia que o problema era consequência da fartura em comidas e bebidas. E se eu te contar que a gota já mudou os rumos até da história? Carlos V foi um imperador romano germânico. Ele era tão poderoso que seu império incluía territórios na Europa, África, Ásia e América do Sul. Porém, ele tinha a fama de comer e beber excessivamente, o que o fez sofrer com a doença. Em certa época, a condição afetou tanto a sua saúde que ficou impossível ele governar o império, principalmente durante confrontos com os franceses. Depois que os franceses tomaram a cidade de Metz, em 1552, ele estava tão debilitado por causa da doença que cancelou a tentativa de recuperar a cidade, deixando os franceses saírem com uma vitória significativa e desencorajando o exército do imperador. Carlos V culpou a gota e abdicou o trono, indo morar em um mosteiro. Em 2006, pesquisadores espanhóis encontraram evidências de gota no dedo mindinho de Carlos, confirmando a teoria. Com o avanço da medicina, hoje, podemos ser instruídos a fazer o tratamento correto contra a gota, mas nem sempre foi assim. Em diversos lugares do mundo, o tratamento da doença era bizarro. Na China, eles tratavam com acupuntura. No Império Bizantino, eles costumavam consumir açafrão como forma de tratamento. Mas o remédio mais estranho, ao menos na minha opinião, foi um que apareceu em um livro de medicina do ano de 1518. Segundo o médico Lohan Fries, a receita para curar a gota era simplesmente assar um ganso velho e gordo e recheá-lo com gatinhos picados, banha de porco, incenso, cera e farinha de centeio. Tudo isso deveria ser comido para aliviar as dores causadas pela doença. De todos os tratamentos citados, os bizantinos podem ter tido a melhor ideia. Hoje, a colchicina, feita a partir do açafrão, ainda é usada para tratar a gota. Em outras épocas, os médicos aconselhavam uma espécie de tamborete onde os pacientes deveriam descansar. Durante as crises, os médicos enrolavam o pé em um pano e mandavam os pacientes sentarem no tamborete até a dor passar. O problema é que, às vezes, as crises demoravam mais de 2 semanas. Já no início do século passado, a medicina inventou uma bota de vidro para tratar a condição. Durante o tratamento, os médicos aplicavam calor na bota, mas com a falta de conhecimento, os médicos não sabiam do terrível efeito colateral que isso causava, pois em vez de curar, o tratamento matava os pacientes. Por causa do calor, o ácido úrico se desalojava das articulações, entrava na circulação e ia até os rins. Em alguns casos, isso fazia com que o órgão parasse de funcionar, provocando a morte da pessoa. Ainda existem algumas curiosidades sobre a doença. Você já reparou que ela afeta muito mais os homens do que as mulheres?
Isso ocorre porque a gota é causada por hiperuricemia, ou excesso de ácido úrico no sangue. O estrogênio protege as mulheres desses distúrbios, o que significa que elas têm menos chances de ter a doença. Porém, depois da menopausa, os níveis de estrogênio caem e fazem com que mulheres mais velhas tenham mais chances de sofrerem com a gota. E como estamos falando sobre uma doença do passado, podemos ficar tranquilos que a gota nunca irá nos afetar, certo? E é aí que muita gente se engana. Segundo um estudo feito pela Universidade de Boston, a comparação entre as taxas de gotas de 1988 a 1994 com as de 2007 a 2008 indica que houve um aumento de 44% de casos da doença em apenas 2 décadas. Segundo os médicos, a epidemia está relacionada à obesidade. Esse foi um breve resumo de como essa doença afetou, influenciou e fez vítimas ao longo da história. Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.